E algo poderoso que Deus falou comigo ali embaixo: existe alguma coisa impossível para mim? E eu fiquei deixando Deus trabalhar no meu coração naquele momento. A gente teve um mover aqui, se você percebeu, os nossos irmãos um orando pelo outro, o louvor fluindo de uma forma sobrenatural aqui em cima, e Deus ele só me perguntando: existe alguma coisa impossível para mim? Porque muitas das vezes nós, como filhos de Deus, entramos por essa porta acreditando que existe algo impossível para Ele. Mas não, meus irmãos, eu quero dizer para você essa noite que não existe nada impossível para o nosso Deus. Tudo pode se fazer novo, e de novo, e de novo, e de novo. Deus ele pode te encontrar no seu pior dia, ou no seu melhor dia. Você só precisa ter um coração disponível para Ele, amém? Vou ler rapidamente com vocês para ganhar tempo. Verso 26 do capítulo 1. Diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria, e ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. E Gabriel apareceu a ela e disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. E aqui eu quero parar um pouquinho, eu quero dizer para você: alegre-se, corpo do Senhor favorecido, porque o Senhor essa noite vai aparecer para você, amém? Eu não sei qual foi o último encontro que você teve com Deus, mas Ele quer te encontrar essa noite, amém? Vamos lá. Confusa, às vezes a gente se encontra assim com Deus, tá bom? Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, o chamará Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. E Maria perguntou ao anjo: como isso pode acontecer? Eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada, e as pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está já no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E eu quero me ater com você na palavra de Maria de fé. Tudo parecia impossível para ela naquele momento, mas algo se tornou novo para ela. Ela era estéril, igual a parenta dela, Isabel, mas ela declara assim: Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo o deixou. Eu não sei quais promessas que Deus tem para a sua vida. Eu não conheço todos os rostos que estão aqui, mas o Senhor, Ele te conhece. E eu te garanto que o Senhor tem promessa para você. O Senhor, Ele não tem filhos preferidos, Ele tem promessa para cada um de nós. Você pode dar um passo de fé igual Maria. Você pode declarar comigo: Senhor, que seja feita conforme a sua vontade. Tudo se fez novo a partir de Jesus, gente. E essa noite você vai ter um encontro com Ele. E se você já teve um encontro com Ele e se desviou do caminho dEle, Ele vai te encontrar essa noite mais uma vez. Essa noite foi pronta para você. Essa noite foi feita para você. Amém? Jesus, Ele me encontrou ali embaixo mais uma vez, gente. Jesus, Ele sempre me encontra. Jesus, Ele sempre vem até nós com um olhar de humildade, um olhar de: filho, eu quero te sustentar. Filho, eu quero te resgatar. Filho, eu tenho mais para você. Filho, existe coisas novas para você. Amém? Você pode ter mais um passo de fé e dizer: Senhor, pode fazer comigo tudo novo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Esse é o início de uma série, gente. Vocês precisam ficar prontos, porque o Senhor vai fazer tudo novo mais uma vez. Aleluia. Nessas próximas semanas, eu não sei qual é a sua expectativa para estar aqui. Se você puder estar aqui de manhã e à noite, venha, gente. Vai ser poderoso. Amém? E o título dessa mensagem se chama assim: o Cristo que te chama é o Cristo que te restaura. Amém? O Cristo que te chama é o Cristo que te restaura. Em 2 Coríntios 5,17 declara: logo,
todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Tudo se fez novo é uma série fundamental para nos lembrar que Deus, em Cristo Jesus, tem uma nova vida para todo aquele que nele crê. Nós precisamos ter uma perspectiva que, embora tenhamos nascido no pecado, não precisamos habitar mais nesse lugar. Muitas das vezes, o Senhor já nos perdoou e nós voltamos para aquele lugar de condenação. Se o Senhor diz para você que tudo se fez novo, tudo se fez novo. Não caminhe olhando para o seu passado, caminhe olhando para o seu presente e para aquilo que o Senhor disse que você vai se tornar. Amém? Se Ele prometeu que Ele tem coisas novas para a sua vida, Ele tem coisas novas para a sua vida. Não se prenda ao seu passado, não se prenda àquilo que te condena, porque aquele que poderia te condenar te perdoou. Aquele que poderia te condenar, ele foi para a cruz, derramou o seu sangue, moeu o seu corpo naquela cruz por mim e por você. Amém? Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Existe uma nova vida, existe transformação, existe tudo novo. Tudo se fez novo, gente. Tudo se fez novo. Todos nós precisamos apenas de um encontro verdadeiro com Cristo para Ele transformar nossas vidas. E você pode falar: pastor, eu já fui nesse altar, eu já fui em altar em outras igrejas e fui buscar o Senhor e aceitar Ele como meu único suficiente Salvador, e nada mudou. Sabe por quê? Porque você ainda não deu o lugar que Jesus precisa ter na sua vida. Você só precisa de um encontro verdadeiro, meu irmão. Você vai achar que você precisa fazer tudo certo, precisa estar tudo direito na sua vida para Deus fazer tudo novo em você. Não, não. Ele diz para você: venha como está. Venha como está. E eu vou fazer tudo novo. Às vezes a gente tenta fazer por nossas próprias forças, mas não vai acontecer. Rende sua vida, rende seu coração, rende sua casa, rende a sua família no altar de Deus e crie expectativa, porque Ele vai fazer tudo novo. Amém? Lucas 5, 31, 32 declara: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa é a palavra do próprio Cristo. Todos os dias Ele nos chama para nos arrepender. Esse momento de Santa Ceia, eu me juntei ao Bruno e à Fabi ali. E a primeira coisa que saiu da boca do Bruno foi: Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros. Ele tem entendido porque nós precisamos todos os dias nos arrepender na presença daquele que é digno do nosso arrependimento. Se nós somos dignos da graça de Deus, é por causa da graça dele que nos alcançou. E ele tem acesso para mim e para você. Não é o fim da linha para você, é só o início. Quando você rende sua vida para Cristo, é só o início. Existe transformação para mim e para você. Você está pronto para ser transformado essa noite? Amém, aleluia. Eu também estou, Senhor. Me transforma, Senhor. Me transforma, Senhor. Me transforma cada dia mais. Me ensina a ser como você, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus deseja tocar em sua vida hoje e declarar sobre você que tudo se fez novo. E tendo esse entendimento, Deus ministrou em meu coração a vida do apóstolo Pedro. Todos vocês conhecem a história do apóstolo Pedro? Amém. A maioria conhece? Amém. E é nessa história que nós vamos nos ater essa noite. Nós vamos trabalhar sobre a vida desse homem. Para muitos, ele era um homem emocionado, ele era um homem impulsivo, mas ele era um homem que realmente amava o Senhor. Pedro, ele desistiu dele mesmo, mas Jesus, ele não desistiu de Pedro. E você vai entender comigo o como Jesus pode fazer tudo novo de novo. Amém? E o primeiro ponto que eu desejo compartilhar com você essa noite é que quando Jesus te chama, larga tudo e siga o Mestre. Lá em Mateus, vocês podem abrir a Bíblia comigo, que declara assim, Mateus 4, verso 18 ao 20, vai declarar. Mateus 4, do 18 ao 20. Amém ou misericórdia? Amém. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus:
siga-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Por mais que você não saiba como vai ser, você só precisa obedecer. O apóstolo Pedro aqui, e o irmão dele, André, ele não sabia nem o que significava ser pescador de homens. Ele sabia o que era ser pescador de peixes. Nisso eles tinham autoridade. Mas quando o mestre chama a gente precisa ser obediente. A voz do mestre, ela é audível aos nossos ouvidos, porque quando nós nos conectamos a Ele, quando Ele olha para nós e Ele fala conosco, olhando para a gente, não tem como negar a Ele. Não tem como. Se Jesus te chamou, se Jesus olhou para você e declarou: largue tudo e me siga, larga tudo e segue Ele. Porque a voz dele é suficiente. A voz dele é suficiente. Tainara, se ele falou largue tudo e me siga, ele é suficiente, amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Você pode declarar comigo algo que diz assim: hoje é o meu ponto de partida, e isso não define o meu destino. Porque o meu destino está nas mãos do meu Salvador. Amém. Hoje pode ser um início aqui essa noite para alguém. O seu passado não te define mais. Mas aqui, se você render sua vida nesse altar, meu irmão, se você crer com fé que Deus pode transformar a sua vida, Ele vai transformar. Amém? Aleluia. O segundo ponto declara: tenha uma boa confissão e declaração sobre Jesus. Lá em Mateus 16, do 13 ao 17, vai declarar assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem essas pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E ele perguntou: e vocês? E quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Quando o mestre perguntar para você quem ele é na sua vida, tenha uma boa confissão de fé. Tenha uma boa confissão de fé. Isso vai mudar o seu destino. O destino de Pedro foi mudado porque ele não teve revelação de homens, ele teve revelação de Deus. O próprio Jesus falou para Pedro: que revelação você teve, Simão? Que revelação você teve, Simão? E o que eu quero fazer essa noite, o que eu desejo transmitir para você essa noite, é que você tenha a mesma revelação de Simão Pedro. Você precisa ter uma boa confissão de quem Jesus é. Você é o Filho do Deus vivo. Você é aquele que se entregou no madeiro por mim. Você é aquele que é capaz de transformar a minha vida. Você é aquele que é capaz de transformar a minha história. Você é aquele que tudo pode fazer. Você é o pão e você é a água. Em ti eu não tenho mais fome, em ti eu não tenho mais sede. Você é suficiente, Jesus. Essa é a boa confissão de fé que nós precisamos ter, amém? E o ponto 3 é: escolha a visão de Jesus sobre sua vida. Olha a confissão de Jesus sobre a vida de Pedro. Mateus 16 ao 18. Vamos continuar onde nós estamos. Só mais um versículo à frente. Ele declara assim: e eu digo que você é Pedro. Depois da declaração de Pedro, depois de Pedro dizer quem Jesus é sobre a vida dele, Jesus ele declara quem Pedro é para ele. Quando você tem uma boa confissão de fé sobre Jesus, Jesus ele tem uma boa confissão de fé sobre você. Jesus ele conhece a sua história, Jesus ele conhece o seu passado, mas Jesus não te vê pelaquilo que você é, Jesus te vê pelaquilo que ele te formou para ser. Jesus ele te chamou para ser remido, restaurado, limpo, consagrado, salvo. Então tenha uma boa confissão de Jesus, porque ele já tem uma boa confissão de você.
Ele não precisa que você faça nada, Ele já declara sobre sua vida quem você é. Ele não foi na cruz à toa. Ele foi na cruz para resgatar muitos. Ele foi na cruz para resgatar eu e você. Ele foi na cruz para restaurar a minha vida, a minha sorte, a sua vida. Então tenha uma boa confissão de Jesus. Amém? Jesus, Ele nos enxerga além das nossas imperfeições. Ele nos chama para algo maior. Jesus, Ele não te chama para qualquer coisa, Ele te chama para fazer obras maiores. Amém. Jesus, Ele não morreu à toa. E Ele não ressuscitou à toa. Ele não vai voltar para buscar a sua igreja à toa. Ele acredita em nós, até quando nós não acreditamos na gente. Jesus é o maior impulsionador de chamados dessa terra. Quando Jesus pisou nessa terra foi para impulsionar chamados. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele escolheu eu e você para fazer com Ele. O quão gracioso Jesus é. O quão bom Jesus é. O quão bom Jesus é. Você pode agradecer Jesus por ter escolhido você para fazer a grande obra dele. Você foi comissionado a fazer a obra do Senhor. Você foi comissionado. A mesa do Senhor há espaço para todos. O pastor Rafa falou muito bem, a mesa de Jesus é para todos, aqueles que creem em Jesus. A mesa está disponível. Se você pode olhar com seus olhos espirituais uma mesa espiritual, nesse momento pega aquilo que você precisa. Pega com fé. Pega com fé porque é seu. Eu tomo posse, Jesus, daquilo que é meu. Você só precisa estar conectado. Essa noite você não precisa ouvir a voz do pastor, você precisa ouvir a voz do mestre. É Ele que faz tudo novo. Não são palavras eloquentes que vão te convencer, é o próprio Espírito Santo essa noite. É o próprio Espírito Santo. Não se distraia, é para você. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. O ponto 4 declara assim: o arrependimento é o começo da nossa transformação. Vamos lá para Lucas, capítulo 22, verso do 54 ao 62. Aqui vai narrar a história do apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro ele nega Jesus. Jesus prediz que o apóstolo Pedro ia negar ele, mas o apóstolo Pedro era tão cheio de si, ele acreditava tanto naquilo que ele era capaz de fazer com as próprias mãos, que ele falou: Jesus, eu não vou te negar. Ele tinha tanta convicção no amor dele, que ele tinha por Jesus, que ele achou que ele era incapaz de falhar com Jesus. A gente não precisa caminhar perfeito com Jesus. A gente só precisa ter um coração contrito e quebrantado na presença dele, e ele nos transforma. Ele conhece as nossas falhas, ele conhece as nossas fraquezas, mas ele está pronto para nos perdoar. O apóstolo Pedro é um excelente exemplo. Eu vejo o apóstolo Pedro do início e eu vejo o apóstolo Pedro do fim da jornada dele. Daquele homem impulsivo, aquele homem obediente. O homem impulsivo se tornou um homem obediente. Um homem que era cheio de vontade se tornou pronto só para fazer a vontade do mestre. Ele rasgou o coração dele, ele falou: Senhor, eu só preciso de mais uma oportunidade. E quando ele estava desistido dele mesmo, Jesus ele aparece para Pedro. E nós vamos chegar nesse lugar. E eu quero me ater aqui no verso 54 com vocês, que declara: então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Aqui eles estão falando de Jesus. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram em volta. E Pedro sentou com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Quando você caminha com Jesus, as pessoas te reconhecem. Por mais que você deseje negar a sua fé, as pessoas vão te reconhecer, amém? Quando a gente caminha com Jesus, a gente caminha com o cheiro de Jesus. A gente caminha com as vestes de Jesus. A gente começa a caminhar como Jesus caminha, amém? Obrigado, Jesus cheiroso. Aleluia. Amém, só foi uma pausa aqui, gente. Vamos voltar. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele e por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo:
mulher, eu nem o conheço. E pouco depois, um homem olhou para ele e disse, você também é um deles. E ele declarou, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza esse daí ainda estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Gente, eu fico imaginando o olhar de Jesus para Pedro. Se fosse meu olhar para Pedro naquele momento, eu, um homem carnal, um homem falho, eu ia falar, cara, você não aprendeu nada, né? Eu falei que você ia me negar, eu te dei toda a visão do que iria acontecer e você falhou comigo. Muito rápido eu julgaria Pedro, mas Jesus não julgou. Eu imagino aquele olhar com um olhar de compaixão. Pedro, você errou comigo, mas está tudo bem, filho. Eu vou te restaurar, eu vou te transformar. Pedro, não importa o que você fez contra mim, eu continuo amando você. Pedro, não é aquilo que você pode fazer por mim, é aquilo que eu posso fazer por você. Pedro, não importa se seu amor é pequeno demais para mim, o que importa é que meu amor é grande demais para você. Pedro, a minha graça te basta. Igreja, a minha graça te basta. Assim diz o Senhor. Amém? Nós servimos um Deus misericordioso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Você consegue compreender a magnitude da misericórdia de Deus? As lágrimas de Pedro não eram apenas de tristeza, mas de um reconhecimento profundo da sua falha e fraqueza. Ele que havia prometido lealdade inabalável a Jesus. Quantas vezes você falou para Jesus que não ia errar contra ele? Quantas vezes você prometeu uma lealdade inabalável para Jesus? Mas ele, que havia prometido lealdade inabalável a Jesus, viu-se diante da sua própria fragilidade. Este momento de arrependimento foi crucial para a transformação de Pedro, pois para que ocorra uma verdadeira mudança em nossas vidas, é necessário um arrependimento genuíno. Jesus ele só precisa de um coração contrito e quebrantado. Jesus só precisa de um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno vai restaurar o seu direito, vai restaurar a sua história, vai restaurar a sua família, vai restaurar a sua casa. Amém? Obrigado, Jesus. A gente só precisa reconhecer que sem Ele a gente não consegue. Tudo que você for fazer, faça com Ele. Se você ver que você não está fazendo com Jesus, gente, pare e se arrependa. Amém? Só um minuto. Louvor, vocês podem subir, por favor, para ficar aqui comigo. O ponto 5 declara: se Deus declara sobre sua vida que tudo se fez novo, isso é suficiente. Muitas das vezes nós queremos revelações atrás de revelação, mas uma palavra de Jesus é suficiente. Se Ele diz, se Ele declara, se Ele fala sobre sua vida que tudo se fez novo, se contenta com isso, porque isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Isso é suficiente, isso é tudo que você precisa. Amém? Eu quero ler com você João, capítulo 21, do verso 14 ao 19. Fica comigo, igreja. Não se desconecte. Amém ou misericórdia? Amém. Glória a Deus. Diz assim, no verso 14: foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Jesus, quando ressuscitou, ele vem para os seus. Jesus, quando ele ressuscitou, ele vem para os seus. Ele olha para você e ele não desiste de você. Lembra que Pedro tinha negado Jesus? Pedro ele teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu para Pedro. Jesus apareceu para os seus discípulos. Não é que Pedro negou Jesus, que Pedro foi excluído dos seus discípulos. Não. Jesus ele não desiste fácil assim. Jesus na verdade ele nem desiste.
Pedro continua sendo discípulo de Jesus, mesmo que ele tenha negado, mesmo que ele volte a fazer outras coisas, volte a fazer aquilo que ele foi chamado a fazer, que ele aprendeu a fazer. Quando Pedro nega Jesus, ele volta a fazer aquilo que ele sabia fazer, pescar peixes. Mas se tem uma palavra de Jesus, lembra? A palavra de Jesus é suficiente. Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens, não tem como ele ser pescador de peixe mais. Se Jesus te chamou para ser um pescador de homens, não tem como você voltar mais atrás. Se Jesus te deu um chamado, não tem como você voltar mais atrás. O chamado dele é suficiente na sua vida. Você vai esbarrar na sua vontade e vai esbarrar na vontade de Jesus, e Jesus vai falar para você: filho, a minha vontade é melhor. E você vai entender. Não vai ser por força, vai ser por entendimento, vai ser por revelação. Essa noite Jesus ele deseja revelar a sua boa e perfeita vontade sobre a sua vida. Jesus ele não está perdido. Nós nos encontramos perdidos em muitos momentos, mas Jesus ele não está perdido. Jesus não estava preocupado ou perdido naquele momento que Pedro negou ele. Jesus ele estava vendo uma oportunidade, porque o lugar de falta, o olhar de miséria é o lugar perfeito para Jesus fazer. O lugar de negação é o lugar perfeito para Jesus fazer. Jesus ele nos ensina a dar outra face. Ele não pede de nós aquilo que ele já fez por nós. Ele só pede de nós aquilo que ele já fez por nós. O nosso parâmetro, quando é Cristo, é um parâmetro muito elevado, porque ele não requer de nós nenhum sacrifício que ele já não tenha feito por nós. E se for sacrificante demais para você, faça. A sua recompensa é Cristo. A minha recompensa é Cristo, e ela é suficiente. Vamos voltar aqui para esse versículo, amém? Diz assim: foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. E depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Simão declara: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo, então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Aquele homem impossível, lembra? Que falou: Jesus, eu nunca vou te negar. Ele abaixa o tom. Jesus pergunta a terceira vez para ele, e eu creio que naquele momento ele falou: caraca, ele já fez essa brincadeira comigo antes. Ele já fez esse desafio comigo antes. E ele naquele momento ele ficou triste e disse: o Senhor sabe de todas as coisas. Mas ele não negou aquilo que ele sentia pelo Cristo dele, pelo aquele que deu a vida por ele. Ele disse: você sabe que eu amo. Então Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. E eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros vestirão e levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informar com que tipo de morte que ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Gente, você não tem ideia quanto essa passagem me confronta. A gente quer ir para muitos lugares, a gente quer fazer muitas coisas, a gente tem muitos desejos, mas Jesus fala para ele, e Jesus fala para a sua igreja: siga-me. Amém. Siga-me. Precisava ser mais do que suficiente seguir Jesus. É tudo que nós temos, igreja. Todos os nossos sonhos, todas as nossas vontades, todos os nossos anseios. Entregue no pé daquele que é suficiente. Aquele que pode fazer todas as coisas. Aquele que pode transformar. Aquele que pode fazer tudo novo de novo.
Você precisa entender a magnitude de Cristo. Isso aqui não é lágrima de tristeza não, gente. Seguir Jesus é tudo que eu tenho na minha vida. O meu único arrependimento é que eu não tinha encontrado Ele antes. Mas Ele me encontrou quando eu não estava procurando Ele. Assim como Pedro, que voltou a pescar. Ele me encontrou quando eu estava desacreditado. E eu creio, se você está desacreditado, Jesus Ele está te encontrando nesse momento. Essa igreja não é uma igreja de desacreditado. Essa daqui é uma igreja avivada. Quando nós estamos fracos, é aí que nós nos fazemos fortes, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo pode te fortalecer essa noite, igreja. Após a ressurreição, Jesus procurou Pedro para um encontro restaurador, um momento especial para a sua transformação. Este diálogo não era apenas uma conversa, era um processo profundo de restauração. A restauração de Pedro foi um processo de cura, mas também de chamado. Ao pedir que Pedro apacentasse suas ovelhas, Jesus estava lhe dando uma nova missão e uma nova identidade. Pedro não seria apenas um seguidor, mas um líder e pastor para aquele rebanho de Cristo. Essa restauração de Pedro envolvia mais do que perdão, era uma transformação completa da identidade de Pedro. Jesus estava dizendo a Pedro que, apesar de suas falhas passadas, ele ainda tinha um papel vital no plano de Deus, dizendo: Pedro, eu conto com você, eu sempre conto com você, eu sempre contei com você. Jesus, Ele sempre contou com você. Jesus conhece seu nome desde que Ele te criou. Jesus conhece meu nome desde que Ele me criou. Não são homens que levantam a gente, é o próprio Senhor. Eu ouvi isso de um grande amigo meu. É o Senhor que levanta. É o Senhor que levanta. É o Senhor que te chama. É o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te sustenta. Igreja, é o Senhor que te sustenta com a mão forte. Com a mão forte. Se você está nos caminhos dele, ele é suficiente.